Desafio dos 12, e vamos então em Atos, capítulo 12, versos de 1 a 3, Atos 12, de 1 a 3, é o nosso texto. Diz assim a preciosa palavra: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Vamos orar, queridos? Pai querido, fale conosco, Deus, sem a tua instrumentalidade, sem o teu olhar de compaixão, de misericórdia, nada aqui faremos. Ó Senhor, ilumine, Pai, para que internalizemos aquilo que Tu tens para cada um de nós, Deus. Obrigado porque o Senhor é esse Deus que revela-se a nós através da Tua palavra, e é a ela, Deus, que nós então colocamos aqui como primeira, como primazia, e ela tenha sempre, Deus, um lugar de protagonismo na Tua vida, aqui da Tua igreja. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos trabalhando nessa série de sermões sobre os apóstolos de Cristo, e hoje então veremos um pouco sobre Tiago, não o que o pastor Leonardo falou hoje pela manhã, mas falaremos sobre o irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago fazia parte ali daquele círculo mais próximo de Jesus. Na Bíblia, Tiago quase nunca aparece sozinho, mas sempre junto com João, seu irmão mais jovem. A única vez em que Tiago ele é mencionado isoladamente é aqui, no texto que nós lemos em Atos 12, no qual então é registrado o seu martírio. O fato de que nos 4 evangelhos vira a informação de que Tiago e João eram filhos de Zebedeu, nos aponta que Zebedeu era alguém proeminente na sociedade ali da sua época. Tudo indica que era um indivíduo abastado. Lá em Marcos 1:20, nós vemos que os irmãos, quando foram chamados por Cristo, eles deixaram naquele barco de pesca onde estavam seu pai e os seus empregados, mostrando que Zebedeu tinha sim um negócio ali no ramo da pesca. Em 2 das listas dos apóstolos, lá em Marcos 3:16 e em Atos 1:3, o nome de Tiago vem logo após o de Pedro. E com isso, nós podemos entender que ele era sim um líder entre os apóstolos, muito provavelmente o segundo em termos de influência, logo aí atrás de Pedro. E como falamos, Tiago, Pedro e João, então faziam parte desse ciclo íntimo de Jesus. Eles foram os únicos que Jesus, por exemplo, permitiu acompanhá-lo quando ressuscitou ali a filha de Jairo, em Marcos 5:37. Eles também testemunharam a glória de Cristo ali no Monte da Transfiguração, em Mateus 17:1. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, revelar-lhes o futuro lá no Monte das Oliveiras, e também testemunharam ali a agonia do Salvador no jardim. Muito provavelmente, todos esses acontecimentos serviram para fortalecer a fé de Tiago, o capacitando para o sofrimento e para o martírio que ele um dia viria a enfrentar. John MacArthur afirma que se há uma palavra que descreve Tiago, essa palavra é intensidade. Era um homem de intenso fervor, de intenso entusiasmo. Jesus deu a Tiago e João o apelido de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isso define um pouco da sua personalidade. Era zeloso, impiedoso, intenso e também fervoroso. E o zelo do apóstolo Tiago, ele se misturava também com tendências até mesmo ambiciosas. Ser alguém zeloso, queridos, com as coisas do Senhor não é necessariamente algo ruim. O problema está quando esse zelo, então, começa a lhe consumir.
O zelo sem entendimento, ele é reprovável à luz da Bíblia, como o apóstolo Paulo nos escreve lá em Romanos 10, verso 2, que diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O zelo sem sabedoria é um zelo perigoso, pode se transformar em uma cólera desenfreada, levando agora o indivíduo a agir de forma impensada. Em 2 ocasiões, Tiago demonstrou esse tipo perigoso de zelo, deixando-se dominar por isso. Na primeira ocasião, Tiago pede que caia fogo do céu. Lucas 9, 51 a 56, então, vai nos relatar essa passagem. Jesus estava ali se preparando para passar por Samaria, seria a sua última Páscoa. Ele sabia que culminaria então na sua morte, no seu sepultamento e, claro, na sua ressurreição. Os samaritanos não o receberam, porque perceberam em Jesus o desejo então de ir até Jerusalém. Sabemos que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Os samaritanos eram uma etnia de mestiços dos israelitas do Reino do Norte, e isso não era, então, bem visto ali aos olhos dos judeus. Jesus, então, escolhe o caminho que os judeus não faziam para ir a Jerusalém, passando, então, por Samaria. E ao longo dessa viagem, ele e seus seguidores precisam agora de um lugar para comer e, claro, também para passar a noite. Como era um grupo grande, Jesus enviou mensageiros para providenciar então essas acomodações. E esses mensageiros, eles não conseguem acomodação com os samaritanos. E o problema, queridos, não era a falta de espaço na hospedaria, o problema era a falta de hospitalidade intencional por parte daqueles samaritanos. Se Jesus desejava passar pela cidade deles, a caminho de Jerusalém, onde iria adorar no templo, eles dificultariam ao máximo a sua viagem. E claro, como nós sabemos, Jesus sempre usou de bondade e até mesmo boa vontade para com os samaritanos. No entanto, eles o estavam agora tratando com desprezo intencional. E com isso, Tiago e João se encheram da mais intensa cólera. E eles disseram, Lucas 9, 54 relata: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Sabe o que eles queriam dizer, queridos, com essa frase? Eles, obviamente, não tinham esse poder de pedir que descesse fogo do céu. Eles queriam se colocar como que carrascos de Cristo. O Senhor não precisa sujar as suas mãos. Nós fazemos isso. Nos dê então agora esse poder de pedir fogo, que nós faremos isso pelo Senhor. E a resposta de Jesus, queridos, no entanto, é diametralmente oposta. Ele diz, Lucas 9, 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, a missão de Cristo não era uma missão de extermínio, de destruição, mas uma missão de salvação. Era uma missão de resgate e não de julgamento. Jesus nos fala um pouco mais da sua missão em João 12, 46 e 47. Diz assim o texto: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Chegará sim, queridos, o dia em que haverá o julgamento final. A Bíblia nos fala que Jesus sim irá do céu se manifestar, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, nos vai relatar isso melhor. Mas aquele não era o momento nem o lugar para isso. E a segunda situação em que nós então podemos perceber o caráter de Tiago
foi quando em Mateus 20, de 20 a 24, descobrimos que ele não era somente zeloso, fervoroso, intenso, mas também ambicioso. Os irmãos Boanerges se envolveram ali em uma tentativa, mesmo que dissimulada, de alcançar uma posição mais elevada que a dos outros apóstolos. A mãe de João e Tiago, Salomé, intercede pelos seus filhos. Ela fazia parte daquele grupo de mulheres que financeiramente sustentavam ali o ministério de Jesus e que também os acompanhava. Então eles pedem pela intercessão da mãe ante Jesus, para que recebessem os tronos de maior proeminência quando da regeneração, narrada então por Jesus em Mateus 19, 28, que diz assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles ouviram essas palavras de Jesus e agora pedem que Salomé, sua mãe, interceda por eles, para que então, dentre esses 12 tronos que os apóstolos receberão, eles tenham os de maior proeminência. E a resposta de Jesus, novamente, é de repreensão, lembrando que antes da glória viria o sofrimento. Mateus 20, 23 nos diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus lhes garante que sim, beberiam do mesmo cálice que ele, o cálice do sofrimento, o cálice da dor. Tiago desejava uma coroa de glória, Jesus lhe deu uma coroa de sofrimento. John MacArthur afirma: Tiago desejava poder, Jesus lhe deu serventia. Desejava um lugar de proeminência, Jesus lhe deu o túmulo de um mártir. Desejava exercer domínio, Jesus lhe deu uma espada, não para brandir, mas como instrumento da sua própria execução. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 a ser morto por causa da sua fé. Na verdade, ele é o único apóstolo que de fato tem a sua morte assim, registrada aqui na Bíblia. Com isso, chegamos ao nosso texto em Atos 12. O livro de Atos é um livro que relata, então, as intervenções milagrosas de Deus. É um livro que está repleto de milagres operados pelo Senhor. E Lucas, então, vem relatando aqui o maior de todos os milagres, a conversão. Ele registra a conversão de 3.000 pessoas em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Ele relata a conversão dos samaritanos, relata a conversão do eunuco etíope, relata a magnífica conversão também de Saulo de Tarso, a conversão de Cornélio. Ele registra aquela multidão lá em Antioquia que se rende a Cristo, e a palavra de Deus estava ali, em franco crescimento. E agora chega um tempo de angústia, um tempo de opressão. E se olharmos melhor, parece que esse movimento ele não aconteceu de forma isolada, localmente, mas foi sim de fora para dentro. Isso porque um pouco antes do nosso texto, Lucas escreve que nos dias do imperador Cláudio, uma fome assolou o mundo. Veja comigo, capítulo 11, volte um pouquinho do nosso texto, verso 28, diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio.
Uma verdadeira crise mundial, queridos. Em Atos 18:2, lemos que como consequência dessa crise mundial, dessa fome, veja comigo, 18:2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Os judeus que moravam então em Roma são expulsos da cidade em um tempo de fome, não somente ali na Itália, mas em todo o mundo. Em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, as coisas então estavam sob forte tensão. Percebemos com isso que Deus permite por vezes que seus filhos passem por duras provas. E esse texto então nos registra uma dessas provas. Percebemos primeiramente que era uma perseguição religiosa. Veja o verso de número 3 de Atos 12. Vendo ser isso agradável aos judeus. E o que era agradável aos judeus? Verso 1. Diz que Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então continua o texto. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ou seja, era uma motivação religiosa. O rei Herodes quer ganhar então agora o apoio dos judeus. E para ganhar esse favor, a atenção, o apoio dos judeus, ele promove uma perseguição à igreja. E além disso, essa perseguição também tem sim um cunho político, porque quem está promovendo é Herodes. Ele prende alguns para maltratar. Passa fio de espada então no apóstolo Tiago. Pega Pedro e o joga na prisão de segurança máxima para aguardar até o final da festa, com medo então, claro, de tumulto. Tem uma motivação religiosa, mas também tem esse projeto político por trás. E quem é esse Herodes aqui, rei Herodes aqui? Geralmente nós ouvimos falar de 4 Herodes. O primeiro é Herodes o Grande, foi o Herodes que mandou matar as crianças ali de Belém. Ele morreu logo depois que Jesus nasceu. E quando ele morreu, então vem o outro Herodes, o Antipas. Esse foi o que Jesus chamou de raposa, e foi o Herodes que mandou matar João Batista. Esse Herodes aqui, então, é sobrinho de Antipas, neto de Herodes o Grande, Herodes Agripa I. Tibério César foi o imperador romano que, quando Jesus exerceu seu ministério, quando Jesus foi crucificado, ele termina então o seu reinado aqui em 37. E Calígula então assume o governo agora de 37 a 41. E esse Herodes Agripa I, ele apoia Calígula para que ele fosse então o imperador diante da morte de Tibério. E Calígula então agora recompensa esse Herodes, dando a ele essa região da Galileia e também da Bereia. Era a região governada por Herodes Antipas, seu tio. E quando assassinam então Calígula, o imperador romano em 41, Agripa, ajudou Cláudio, que começa então aqui a reinar em 41, até 54, e claro, a ganhar a aprovação tão importante do Senado. E o novo imperador Cláudio adiciona ao reinado de Agripa I a Judéia e a Samaria. De forma que agora, Herodes Agripa I vai ter o mesmo território que o seu avô tinha, todo o território de Israel. Por isso ele é chamado de rei. Não é só Herodes, mas rei Herodes. Ele governa então todo esse território. E o que ele precisa? Apoio político. E quem dá esse apoio político? O cidadão sobre quem ele governa. E para agradar esses cidadãos, ele passa a perseguir a igreja, mata Tiago, prende Pedro, para entregá-lo depois da festa. E a Bíblia ainda conta que depois da fuga de Pedro, Herodes mandou matar os guardas da prisão e foi também para Cesareia. Enquanto estava lá, aceitou a adoração do povo, e o texto diz em Atos 12, 22, 23, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes,
expirou. Esse foi o fim da ameaça mais direta contra a igreja, representada então aqui por essa perseguição de Herodes. Aquele Tiago, que iniciamos falando que era um homem bastante intenso, agora, sob o controle do Espírito Santo, torna-se instrumento para a propagação da verdade, de tal modo que ele incitou essa fúria de Herodes. Tiago estava exatamente onde sempre havia desejado e onde Cristo o havia treinado para estar, ali, na linha de frente. O Evangelho de Cristo então avançava e a igreja crescia. Com isso podemos extrair algumas lições, pelo menos duas, desse nosso texto. E a primeira, o mundo não te ama, mas Cristo sim, verso 1. E a segunda lição, viver é Cristo e o morrer é lucro, verso 2. Verso 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Como já dissemos, a intenção de Herodes Agripa era maltratar então os membros da igreja e dessa forma ganhar o favor dos judeus. Lucas aqui, ele não especifica quantas pessoas foram presas com essa perseguição. Muito provavelmente Herodes agiu ali em conluio com o Sinédrio, que era uma espécie de tribunal de justiça da época. E não pense, queridos, que vamos conseguir aqui nesse mundo a justiça na sua forma mais pura, mais santa, porque isso não é verdade. Os homens são falhos, erram, são pecadores, por vezes mal intencionados naquilo que fazem. Quem acha que deve depositar a sua confiança nas coisas desse mundo, fatalmente se desapontará. Vivemos tempos em que muitos amam esse mundo, suas propostas, seus prazeres, seus valores, suas falsas esperanças. Grupos de comédia escarnecendo da nossa fé, anualmente se aproveitam da data do nascimento do nosso Senhor para vilipendiar, zombar do nosso Cristo, e por vezes somos aí os primeiros a assistir e a aplaudir tais iniciativas. Ou ainda, quantas vezes também nos deixamos levar por propostas até mesmo idólatras que são colocadas por nós. Estabilidade financeira, segurança, nada disso é ruim, queridos, por si só. Pelo contrário, é bom quando entendemos que nada disso é resultado do nosso próprio suor, do nosso próprio trabalho, mas é consequência da graça, do cuidado do nosso Deus. A idolatria é quando eu adoro ao que foi criado em detrimento do Criador, quando eu passo a servir ao que Deus criou, ao invés de servir ao próprio Deus Criador. E nessa pandemia em que estamos, ficou muito nítido que nós somos extremamente frágeis, que não basta tomarmos todo o cuidado possível, lavando bem as mãos, usando máscaras de proteção, álcool em gel, se não for a boa mão do Senhor, nos amparando, nos guardando, nos livrando do mal, nada disso adiantaria. Quantos irmãos tivemos aqui que chegaram a ser até mesmo internados com essa doença, e aprove ao Senhor guardá-los, preservá-los. Portanto, não deposite a sua confiança nesse mundo, como muitos fazem, mas confie em Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. O único que verdadeiramente nos ama, apesar das perseguições, das lutas, das dores. Ele mesmo nos diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 2, queridos, viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja comigo, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Se Herodes estava ali, em conluio com o Sinédrio, isso fica mais evidente quando nós observamos o que nos diz Deuteronômio 13, de 6 a 18. Esse texto nos fala que se alguém instigasse um judeu agora a se engajar em idolatria, esse alguém deveria ser morto por apedrejamento.
Mas se essa pessoa persuadisse uma cidade inteira a servir a outros deuses, então ela deveria ser morta à espada. Aos olhos de Herodes, Tiago havia levado a cidade de Jerusalém a se extraviar. A ironia é que, de acordo também com essa mesma lei em Deuteronômio, os habitantes também deveriam ser mortos. A história nos conta relatos de grandes mártires da igreja que morreram por amor de Cristo. O apóstolo Paulo, perseguido desde a sua conversão, escreveu em Filipenses 1:21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que, se viesse até mesmo a morrer pelo Evangelho, estaria no lucro, ante a honra e o privilégio que seria. Com isso, Tiago aqui é morto, conforme sim essa lei mosaica, a fio de espada, justamente por ter propagado a boa nova de salvação. Que privilégio, que honra para esse homem, esse apóstolo de Cristo, em dar a sua vida por ter anunciado o Evangelho de Cristo, de maneira que essa informação chegou a Herodes e foi preciso calá-lo com a morte. Mal sabiam eles que, muito pelo contrário, como escreveu Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se morria por Cristo, mais a mensagem era espalhada, anunciada, mais vidas eram impactadas, transformadas. E se fosse aqui conosco, queridos, uma perseguição desse tipo, você estaria aí pronto para morrer por essa mensagem? Ou ela é para você, quem sabe, apenas um conceito, algo aí distante? O Evangelho, queridos, ele é encarnacional. Cristo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Pai. Nós não cremos em uma ideia vaga, uma ideia distante, não cremos em uma tese filosófica, apesar de sabermos sim que a nossa fé é uma fé racional, uma fé lógica. Cremos em uma mensagem que impactou o mundo há mais de 2000 anos atrás. Essa mesma mensagem, escrita, compartilhada por esses 12 apóstolos, discípulos de Cristo, nos chegou hoje. Transformou os nossos corações. E agora cabe a cada um de nós dar seguimento, continuar essa tarefa árdua, mas extremamente recompensadora de propagar o Evangelho. Perseguições virão? É claro que elas virão, porque o mundo nos odeia e a nossa mensagem ela é contrária a tudo aquilo que o mundo anuncia e apresenta. Viveremos uma vida sem problemas, sem lutas, ao anunciarmos essa mensagem? Muito provavelmente você terá ainda, quem sabe, mais lutas. Veja o exemplo aqui dos apóstolos, perseguidos até o final dos seus dias. Mas pense onde eles estão agora, com quem eles estão nesse momento. Estão na glória com o Senhor Jesus, e é para lá, queridos, que nós iremos. A nossa esperança não é aqui nesse mundo, mas a nossa esperança é Cristo. Ter olhos de eternidade é entender que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que estamos de passagem, que não devemos nos apegar demais ao que nós vemos aqui, porque passaremos a eternidade com o Senhor em glória. Você tem tido olhos de eternidade? Você tem verdadeiramente caminhado com Cristo no seu viver diário, nas suas lutas, nos seus desafios, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu lar, na sua casa, no seio familiar que você vive? John MacArthur afirma: Tiago, esse filho do trovão, foi ensinado por Cristo, recebendo o poder do próprio Espírito Santo, se transformando assim em um homem cujo zelo e ambição foram instrumentos proveitosos nas mãos de Deus para a propagação do reino. Quando Herodes resolveu deter os avanços da igreja,
O primeiro homem que teve encomendada a sua morte foi Tiago. Assim, ele bebe do cálice que Cristo lhe deu. Sua vida foi curta, porém a sua influência permanece aí até hoje. Quem sabe você seja alguém como Tiago, lá no início, extremamente intenso com as palavras, com as atitudes. Toda essa intensidade em Tiago foi controlada pelo agir do Espírito Santo em sua vida. Ela foi temperada pela graça do Senhor. Ele precisou aprender a controlar a sua raiva, refrear a sua língua, redirecionar o seu zelo e eliminar então a sua sede por vingança. O Senhor o usou para realizar então uma obra magnífica na igreja primitiva. Veja o que nos diz o verso 24 desse mesmo capítulo 12 que nós lemos de Atos dos Apóstolos. Verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor, queridos, crescia e se multiplicava. Que seja assim também na sua vida. Que o Senhor possa verdadeiramente tratar as suas angústias, suas feridas, suas mágoas, os seus receios, até mesmo as suas cobranças, as suas idolatrias, e que você seja assim usado como um canal da graça e do cuidado do nosso Deus aos que te cercam, principalmente aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você que nos acompanha, por acaso ainda não entregou a sua vida para Cristo, esse é um bom momento. Aproveite essa palavra, ore, aí mesmo onde você está se entregando a Ele. Aproveite essa oportunidade e receba a boa nova que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. E que Ele é o nosso Salvador, que prometeu que um dia irá voltar. E que esse testemunho de Tiago e dos demais apóstolos nos enche de esperança, por sabermos que a nossa vida não termina aqui, nesse mundo, mas que viveremos com Cristo eternamente. A Ele nós damos toda a glória e todo o louvor. Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela nos mostra o quão pequenos nós somos, o quão falhos, o quão caídos nós somos, e quanto nós carecemos do Senhor Jesus. Reconhecemos, Senhor, que precisamos da Tua maravilhosa intervenção no nosso dia a dia, na nossa vida, porque somos muito rápidos em responder aos outros, rápidos em dar soluções, e por vezes essa rapidez nos leva para longe do Senhor, porque não temos nem tempo de nos voltar para Ti, de meditar naquilo que o Senhor deseja e requer de cada um de nós. E essa, por vezes, intensidade nos toma, somos ansiosos. Ó Senhor, assim como o Senhor fez com Tiago, faça também em nós. Trate, Deus, aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito penere as nossas reações, as nossas motivações, os nossos desejos, e que a Tua maravilhosa intervenção, a Tua graça nos alcance de modo que tudo isso, todos esses dons, Senhor, que nós temos, sejam usados para a Tua glória, sejam usados para o engrandecimento do Teu reino, sejam usados, Deus, para a glória de Cristo. Ó Senhor,
como tua igreja também rogamos, Pai, para que o Senhor conosco caminhe ao longo dessa semana, nos dando uma semana de paz, uma semana de descanso, uma semana sem dúvida nenhuma que sabemos, virão lutas, por vezes dificuldades, mas uma semana onde possamos verdadeiramente nos voltar mais a Ti, com olhos de eternidade, sabendo que não andamos sozinhos, sabendo que não somos de nós mesmos, sabedores de que somos do nosso Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.